Olá pessoal, muito bem-vindos ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. Professor Marcelo Lanza, sensacional estar com você de volta na mesma sala. Estamos. Há quanto tempo isso não acontecia, né, Marcelo? Exatamente, para as pessoas que acharam que o programa tinha acabado, não, ele não acabou. Exatamente. Ele apenas mudou de data essa semana específica. Exatamente. Aliás, cara, justiça seja feita. Eu tava viajando, mas nem dava pra ter feito o programa antes, porque ainda estava terminando o EPT, do qual vamos falar daqui a pouco. A gente começa lembrando que para ouvir um podcast, Google Podcasts ou o podcast player que você quiser, além de Spotify, Deezer, YouTube, todos os podcast players. Não acreditávamos que o Spotify ia tomar o lugar da maior fonte para se ouvir podcast do mundo, mas tomou. Lembramos que nosso patrocinador tem novo telefone, Lucas Fichas Net, nos indique, nos dê 5 estrelas e transacione suas fichas pelo número de telefone que está na descrição desse programa, Fichas Net. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários em geral. O e-mail é pokercast@gruposuperpoker.com.br, hashtag SuperPokerCast nas redes sociais, Instagram e Twitter, @GuiCalil, @Lanzamaia, Telegram ou WhatsApp para mandar áudio, Telegram para participar do grupo, 31975189609, senhor. Exatamente, o Telegram tá cada dia melhor, né, cara? Cada dia a turma tá mais agitada, tá mandando mais notícias de poker, cada dia mais celebridades entram no nosso grupo. Lanzinha, começamos com uma triste notícia, né? Uma triste nota aqui, uma dedicatória do PokerCast ao amigo de todos nós, o Cadolfo, o Carlos Adolfo, jogador de poker de Minas Gerais. Faleceu essa madrugada, muito jovem, inclusive. Faleceu ontem e um cara que na descrição de dicionário, se você for procurar gentileza e educação, certamente vai estar o nome dele no dicionário, né, cara? Exatamente, senhor, é uma pena e fica o nosso querido programa dedicado ao amigo Cadolfo. Exatamente, é isso aí, professor. Bom, seguindo as notícias, quando eu olho a pauta, a gente vê a bala. A pauta está escrito assim: Gui, você quase foi preso pelo furacão. Quer dizer, vocês sabem que não tem furacão no Brasil. Começamos por aí. Cara, é isso aí. Como da semana passada gravei o programa lá da Carolina do Sul, a semana na segunda-feira eu tava em Miami. Pô, peraí, é outro estado? É outro estado. É longe da Carolina do Sul? Não, é perto. O senhor tá dando rolé? É perto, não. Foi um curto rolézinho, do qual falaremos, inclusive, no final do programa. Agradecerei ao Mário, junto com o Caetano, Maurício, Arthur, Gui, todo mundo que me recebeu na Califórnia. Esse é longe pra caramba e conta a história no final do programa. Mas, cara, eu tava me preparando para um voo cancelado. Dona Carolina Silva, da Honeymoon, minha agente de viagens preferida, agente de viagens do meu coração, me ligou, falou: pode preparar, pode se fazer mala que tô duvidando que você vai decolar daí. Eu não tava achando ruim, pra te falar a verdade, porque eu tava hospedado grátis, tava hospedado em casa de amigos, então mais 4 dias ou 5 dias ali pra conhecer Miami, que eu não conheço, não ia ser ruim não, viu, Lanzinha? Mas infelizmente decolamos e aqui estou de volta trabalhando normalmente. Eu ia ter gostado de gravar esse programa à distância. Daqui a pouco conto do rolê inteiro na Califórnia. E, professor, o senhor jogou? Joguei nada, rapaz. Só trabalhando. Enquanto um tá viajando, alguém tem que estar aqui trabalhando. Tá, mereço a falinha. Bora pra EPT Barcelona? Vambora pra EPT Barcelona, Lanzinha. Então mete bala. Cara, vamos dar uma passada bem rápida pelos resultados, cara. Primeiro é o seguinte, o Juan Pardo Domingues foi campeão do Super High Roller de $25 mil, num torneio que teve 70 entradas, e ele faturou $491 mil. Por que eu tô falando isso? 1.000 euros. Euros, exatamente. Por que eu tô falando isso se a gente não vai dar resultado além dos brasileiros e do Main Event? Porque o vice-campeão foi ninguém menos do que Gerard Piquet, o sensacional jogador ídolo do Barcelona, Lanzinha, vice-campeão desse Super High Roller. Casado com a Shakira. Casado com Shakira, exatamente. Ele roubou 352 mil euros e aí eu te pergunto. 352.950. Aí eu te pergunto, foi bom pra ele tava apertado. Devia estar apertado, deve ter feito uma mega diferença. Deve ter pagado umas continhas. Bicho, imagina você chega no heads up com um cara desse, você tem vergonha de propor acordo? Não tem acordo, coco. É coco. Exatamente. Tá louco. Dá vergonha de pedir acordo pra ele. E ao mesmo tempo está aí um cara que vai olhar pra você e falar: brother, pega aí quanto você quiser. Tá resolvido. Tá de boa. Lanzinha, a mídia americana falou o seguinte, que ele é conhecido por ser casado com a Shakira.
Pô, que peito da mídia americana. Deixa eu te falar, tem que avisar pra eles, porque pro resto do mundo inteiro, a Shakira é conhecida por ser casada com ele, exatamente. Exatamente, senhor. Capitão, durante muito tempo, capitão do Barcelona e titular absoluto, campeão mundial pela seleção também, e etc. E os caralhos. Qual seleção, professor? Geraldo Piqué da Espanha, senhor. Aí sim, muito obrigado, professor Marcelo. Na dúvida, a gente pergunta pro Lucas, que tá na outra sala. Tá na outra sala, filho de Marcelo Lanza. Exatamente, tá ali do lado, fala título por título. Lanzinha, o Akari teve uma terceira colocação no evento de 1.100 horse, aliás, cada dia mais especialidade da casa, como chega André Akari nos eventos de horse. O torneio teve 72 entradas. Felipe Boyanovski, o Lipe Pive, cravou, foi o grande campeão brasileiro lá no evento 45, cravou $80.430 depois do acordo five-handed, que ele ganhou a segunda melhor premiação. O jogador húngaro que ficou com a terceira colocação levou 12 mil euros a mais, e foi o maior resultado da carreira, o maior resultado ao vivo da carreira do jogador, ele que já ultrapassa $300 mil no poker ao vivo. Além disso, o Gustavo Hess, disputando o evento número 38, na modalidade Six Mais Hold'em, cravou o torneio, que contou com 102 inscritos, teve 1.100 de buy-in e puxou 17.510 euros. O Celo Azevedo foi mais um que conquistou um bom resultado. Ele no evento número 41 de 550 euros, ele ficou na oitava colocação de 714 entradas, faturando 6.550 euros, senhor. Exatamente. E Lanzinha, vamos pro main event então? É onde está o dinheiro grosso, né? Exatamente, é onde está o chumbo pesado, e mais uma vez o Brasil voou no main event, cara. Os caras brilharam, tivemos 2 brasileiros na mesa final, e cara, numa mesa final em que 3 jogadores caíram em menos de 45 minutos, e 1 hora depois do three-handed formado, a mesa foi para heads up. O grande campeão foi o Simon Brandstorm, da Suécia, puxou 1.290.000 euros, e o segundo colocado foi o húngaro Marton Xuzor, da Hungria, que puxou 1.253.000. Aí, observa o seguinte, Lanzinha, na quarta colocação tivemos o Brasil. Primeiro... Brasileiro emprestado. Brasileiro. Rui Souza. Exatamente. É que... Português brasileiro? Brasileiro português. Falante de português, né? O representante luso-brasileiro, Rui Souza. Pode ser que o parceiro Kim da gente tá chamando ele de brasileiro, a gente nem sabe se ele... Mas aí ele manda pra nós. Não foi o Rui Ferreira, se fosse o Rui Ferreira, tudo bem, né, que já veio até pro PokerCast. É verdade. Mas, poxa, é uma mesa final, que o Six-Handed, que metade falava português, né? Justo. Enfim, o Rui Souza levou $607 mil. E aí, quarta colocação, Brasil, professor. Diego Falcone puxou 436.760 euros, senhor. Exatamente, foi a melhor colocação dele, ele que somava no total de circuito live $25 mil, rumou 436 mil euros. Você deu uma olhadinha na idade do rapaz? Não deu nem tempo dele arrumar mais dinheiro. Exato, ele tem 21 aninhos. É verdade, tem razão, professor. Em teoria, ele está liberado para ir para Vegas a partir desse ano. E pode ser que nem tinha sido liberado em junho, dependendo da mês que fez aniversário. Que homem, hein, professor? Em quinto, Giovanni Torre puxou 364.660 euros. Exatamente, Lanzinha. Foi também a melhor colocação dele na vida. E parabéns, então, aos 2 brasileiros na mesa final. Não dá pra reclamar com premiações como essa. Impossível, né, cara? Que coisa foda, cara. Foda. Bom, encerramos o EPT? Mais ou menos, né? Encerramos o EPT, mas continuamos em Barcelona, né, Lazinha? Exatamente, senhor. Porque o PokerStars anuncia o PSPC Barcelona, senhor. Tá louco aí, professor. PSPC quer dizer... bicho, pode falar palavrão? Deve. Que do caralho, velho. Puta que pariu, que do caralho. Que sensacional. Enfim, cara, PSPC 2020 vai acontecer de 20 a 24 de agosto, lá em Barcelona. Os pacotes, o buy-in continua $25 mil. Então, os pacotes vão incluir 22.500 euros, né, para cobrir o buy-in do torneio e 6 diárias de hotel, voo, transporte, tudo. Lanzinha, cara... Que notícia sensacional, que notícia fantástica, cara. Muito bom. E o PS muito malandro, né? Já entendendo que ano após ano o EPT Barcelona começou a ser, vamos falar assim, destino certo entre os jogadores, as premiações vão subindo e é aquele famoso, caiu no gosto, né?
Barcelona caiu no gosto dos jogadores, os torneios caíram no gosto, os caras olharam e falaram, cara, vamos mandar a bala aqui, vamos mandar o míssel grosso, porque aqui vai dar resultado. Sem dúvida nenhuma, cara. Barcelona é um destino que, além de um destino de pôquer, ele é super turístico. Então, a temperatura é fantástica, a época do ano é boa demais, porque é verão no mundo inteiro. Os preços de Barcelona são justos em comparação com o resto da Europa, não que nada esteja justo, com dólar a 4 e porrada. Tem Gaudí, aquela arquitetura maravilhosa, o Parque Güell, que é o lugar mais legal do mundo, e Barcelona ainda tem um negócio que é o único lugar do mundo, o único lugar que eu vi pessoas acertando os truques de skate. Então você para numa praça pra ver os caras dar rolé ali na praça do museu, os caras acertam o truque, os skatistas não ficam caindo do skate, o skate voando de 5 em 5 Você sabe que ali não. Na praça eles estão treinando, né? Então você deu sortinha de pegar uma turma boa, porque o padrão é cair cara, mais que eu fiquei acertar, horrorizado, não? velho. Eu parei, fiquei 1h30 assistindo os caras há 15 anos atrás. Bicho, eu falei, velho, os caras acertam. Existem skatistas que acertam os truques de skate, velho. E eles moram lá em Barcelona, então fica a dica pra quem for no PSPC, cara. Agora fica uma pergunta, em tempo, já era a época de Bahamas morrer, senhor? Cara, eu sei que a gente tem um luto especial por Bahamas, porque desde que a gente começou no poker, Bahamas bomba. Nós nunca fomos. Eu acho que o nosso luta é pela falta de ter ido. É por não ter ido. Mas, cara, resort é um negócio, velho, que ele perde a graça, né? Quer dizer, você vai num resort um ano, vai em outro, chega num ponto, velho, que a sua esposa do jogador recreativo, ele fala, porra, peraí. Não, cara, vamos pra outro lugar, vamos conhecer outro país, vamos conhecer outro destino. Até ruim falar de Bahamas no momento em que o furacão citado lá no começo do programa tá destruindo o país, mas a verdade é o seguinte, Bahamas deu o que tinha pra dar pro poker. Eu não sei, imagino que o PokerStars não vai voltar pra Bahamas no ano que vem, pode até ser que volte, mas era um torneio que ele tava morrendo, eles baixaram o buy-in, deram uma respirada nele, ele voltou a tá morrendo, fizeram o PSPC, tá morrendo é um certo exagero, mas tava perdendo o gás, e eles fizeram o PSPC lá e eu acho absolutamente maravilhoso, cara. Acho perfeito que eles tenham mudado o destino, mudado para o melhor destino possível. E te pergunto, professor, eles deram, centenas de passes lá pro PSPC em Bahamas. Barcelona certamente não vai ser menor, né? Será? Porque talvez eles deram tanto passe em Bahamas pelo motivo que eles precisavam de dar uma levantada no torneio. Será que Barcelona precisa de tantos passes assim? Eu não sei. Quer botar um dinheiro aí, professor? Não sei. Eu não sei falar o certo. O número é... Qual que é o número, por exemplo? Ah, não sei. Eu não lembro mais. Pois é. Porque o número eu lembro que Bahamas foi nervoso. Foi nervoso. Foi muito nervoso. Então vamos foi adicionado um valor razoável. Vamos não apostar e vamos ficar pela falinha e estamos em casa, mas acho que estou perdendo um troco, hein, de não apostar no tanto de passes que eles vão dar, distribuir, satelitar para essa parada. Satelitado eu concordo que vai ser muito. Distribuído que eu acho que vai ser menor, entendeu? Ok. Seguimos o jogo? Seguimos o jogo anunciando a expansão do H2 em São Paulo. Para quem não viu ainda a foto... Para quem não viu ainda a foto do novo clube lá no Super Poker, pelo menos do projeto do novo clube, é algo de novela. Lanzinha, eu vi, sabe? Eu vi lá do escritório do H2, eu olhei pela janela e vi o novo lugar. O Elton, em segredo, me apontou e falou assim, ó, vai ser ali o novo H2. E vou te falar, caí pra trás, velho. Eu caí pra trás, eu não acreditei na sede nova do H2, onde os caras estão montando. É maravilhoso, é gigante. Então, depois da expansão para o online, o H2 já tinha aberto o clube online. Eu aproveito para fazer aquele jabazinho meu pessoal, né? O H2 já tinha montado a Liga H2 lá no Poker e eu tenho um clube. O PokerCast tem lá seu clube em meu nome. É o Clube PokerCast, onde você pode jogar. Inclusive, já tivemos lá 2 torneios de 1 milhão garantido. Teremos muitos outros e tem torneio cash rasgando o dia inteiro. Então, convido a todos os ouvintes para jogarem. Mas, além de jogar online, cara, o clube que já passou lá pela rua Iguatemi, 236, antigo endereço do H2, que eu fui lá tanto que eu lembro até hoje do endereço, e foi para Henrique Schaumann, agora tá continuando na Schaumann, mas num novo lugar. Espero que eu esteja citando Schaumann de forma correta, mas, cara, o novo lugar tem uma área de nada menos que 2.000 metros quadrados, é gigantesco, é super bem localizado, tá sendo lançado com um conceito next level, quer dizer, é outro nível, é outra parada. O H2 que sempre esteve à frente do seu tempo, está lançando e está trabalhando para fazer esse lançamento ainda melhor, com atendimento mais diferenciado ainda,
mais além da conta, e o clube abre as portas no dia 20 ao meio-dia, horário de Brasília, com mesas de cash game de Texas Hold'em e Omaha, e terá um torneio de R$15 mil garantidos com R$50 de entrada e às 20 horas um 100k garantido com R$500 de buy-in. Lanzinha, dava pra gente pensar em correr lá em São Paulo no dia 20 para acompanhar isso aí, hein? Que fenômeno, hein, senhor? Que fenômeno. Os caras são muito grandes, muito fortes. Não é à toa que são patrocinador do programa, assim, ó. Exatamente, exatamente. Cara, quando eu acho que eu não vou falar mais de WSOP... Até a WSOP, aí né? vem a WSOP para conseguir que eu falasse dela antes. Ela anunciou novos eventos. Exatamente, cara, olha só, a WSOP anunciou 4 novos eventos, ela já tinha anunciado 2 eventos de 8 game, um de R$2.500 e outro de $2.500 e outro de $25 mil, que a gente já tinha falado aqui, e agora ela enfiou mais... Um baratinho. Exatamente, um baratinho 250k High Roller e um R$2.500 Short Deck, Lanzinha. A briga do jogador do ano já estava definida, quer dizer, a lista do que ia valer para jogador do ano já estava definida. Teoricamente, quem tinha que ir já tinha comprado, quem tinha que planejar já tinha planejado, e os caras vão fazendo Frankenstein ali na lista de torneio deles. Eu queria a sua opinião. Isso é bom pro torneio ou é ruim pro torneio? Isso é horrível. Acho que ela passou... Sabe aquele negócio quando passa do ponto, quando perde o ponto, perde a mão? O que esses caras estão fazendo? Cara... Quer dizer que você tá... Há quanto tempo do torneio? O torneio é daqui a... Porra, tá, é logo, é agora. E você não tem a grade definida, todo dia os caras enfiam... Os caras enfiaram 250 mil euros de buy-in no torneio, do dia pra noite. Os caras enfiaram mais 2 8 games, cara. Isso muda a dinâmica demais pra quem joga Mixed. Quer dizer, cara, custava fazer um negócio de uma forma decente, acabar a WSOP Vegas e falar, galera, a WSOP Europa, a grade é essa aqui. Nós vamos soltar algumas novidades, que sejam novidades de forma diferente e não acrescentando o torneio. Acho que atrapalha muito a quem se programou para jogar. Eu acho uma pena a forma como eles estão fazendo. Acho que, cara, seguraram uma informação ou outra e dá, beleza. Mas agora eles perderam a mão, acho que eles perderam o time. Lanza, e outra coisa, cara, tem um incômodo que é muito grande, sabe? Que é o seguinte, já não tem premiação para jogador do ano. Os caras já fazem só pela glória. Quer dizer, o que além do torneio de seleções do BSOP que é jogado só pela glória? Quer dizer, bicho, você vê a galera, por causa das apostas paralelas, claro, mas também por causa da glória de ter o banner lá. Quer dizer, você vê os caras grindando para tentarem ser jogadores do ano. E aí o cara faz um planejamento inteiro com base, às vezes, o seguinte, a WSOP Europa só ia ter torneio de No Limit Texas Hold'em e Omaha, praticamente. E aí o cara faz a programação seguinte, porra, se eu for bem, eu vou lá que lá eu tenho vantagem. E os caras vão, tira a vantagem, rasga, joga no lixo. Acho ruim também, acho azedo. Imagina que já tá com todo mundo vendido. Os caras já estão com os deals feitos, com as cotas feitas, com as cotas vendidas, resolvidas. Aí vai ter que enfiar torneio em grade. É ridículo, eu acho que isso é amadorismo. E cara, também é o caso de já começar a pensar em mudar de casa, né? Claro que os caras têm o Kings Cassino lá em Rosvadov, tem o Leon, que é o dono da bagaça toda, que é cheio de moral e tal, mas, cara, você pega um lugar que já não tem nenhum atrativo, como a gente já disse lá de Bahamas, pega um lugar que não tem nenhum atrativo além da WSOP, um cassino que é no meio do nada, faz uma grade, ainda vai mudando a grade, cara. A não ser que tenha uma vantagem de imposto absurda tá ali, porque fora isso também já deu também. Os caras vão sair do cu de Judas e vamos partir para um ponto mais turístico, um ponto muito mais barato, muito mais comercial para o cara poder ir. Londres, muito mais atrativo, local. Que seja Londres, que seja qualquer... Cara, não é possível que nós não temos 30 pontos comerciais mais baratos do que lá por toda a Europa com a questão de imposto razoável. Eu acho que deu. Perfeito, Lanzinha. A gente encerra então aqui a sessão de notícias e vamos para palavras do nosso patrocinador Fichasnet e depois ele, o sensacional Marcelo Giordano, QWSOP. Fenômeno. O Fichasnet é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de pôquer online. Chame o Fichasnet e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do Fichasnet é 062 99837 1007 e lá você negocia suas fichas com os melhores preços. O Fichasnet trabalha com créditos do PokerStars, PariPoker, PP Poker, o Poker, EcoPays e AstroPay Card.
Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062 99837 1007. O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. Olá pessoal, estamos de volta com o PokerCast. É com grande prazer e satisfação que recebo aqui o jogador Marcelo Giordano. Marcelo que voou na WSOP, é uma grande honra estar recebendo. O cara que me atendeu com uma presteza impressionante, ainda mais para quem é tão ocupado. Muito bem-vindo, Marcelo, ao PokerCast. Opa, um prazer é meu aí estar participando. Fiquei muito feliz pelo convite. Você falou que é presteza, né? Sim. Do meu atendimento. Essa é boa, nunca tinha ouvido, mas vamos lá, vamos meter bala aí. Marcelo, eu vou começar te contando uma história, cara. Quando você começou a voar na WSOP, eu e o Lanza fazemos a cobertura da WSOP aqui pelo PokerCast. E eu virei pro Lanza e nós falamos, porra, quem tá voando lá é o Marcelo Giordano, um jogador que nós não conhecemos. E aí nós tomamos mensagem de uma porrada de gente, falando, caralho, como que vocês não conhecem o Marcelo, porra? Marcelo é a lenda daqui do poker de São Paulo e tal. Inclusive o Dinho Mansur mandou uma mensagem com o maior carinho, indignado, mas com o maior carinho pra gente. Falou, cara, deixa eu te falar, vocês falaram que ele já cravou Micro Millions, mas aí me contou um monte de história sua do CPH e tal. E aí eu fui atrás de informação de quem era o Marcelo Giordano e vi que realmente quem estava errado era eu mesmo, de não te conhecer. Pode crer, né? O Dinho é parceiro, pô. Ele com certeza tentou aumentar minha moral aí, mas eu acho que, falando em relação a pessoa me conhecer, é mais em São Paulo mesmo, né? Nunca tive nenhum grande resultado assim nacional. E ali em São Paulo eu sou regular de live, né? Então também meu nome não aparece muito no online, torneios online. E já grindei muito online, mas hoje em dia eu tô jogando muito live aqui por São Paulo, que tem muito torneio bom, então acho que a galera me conhece mais por aqui mesmo e, pô, você não tá nada errado, é normal aí não me conhecer. Cara, bacana demais. Em primeiro lugar, parabéns pela WSOP maravilhosa. Vamos poder falar de todos os momentos que você viveu, do que vem pela frente, mas eu gosto de começar o PokerCast pelo passado e quem que era o Marcelo Giordano antes do poker, antes de começar a jogar? Pode crer, vamos lá, velho. Tentar dar um resumo aí de como que é a minha vida, né? Cara, eu sou formado em Economia pela PUC, aqui em São Paulo. Me formei em 2015 ou 2016, não sei. Mas eu entrei na faculdade em 2009, então foi uma longa jornada, porque nesse meio tempo eu fiz intercâmbio e foi quando eu decidi virar profissional de poker. Mas antes disso, desde a época do colégio, eu já jogava poker. A primeira vez que eu fui num clube de poker aqui em São Paulo foi em 2008. Jogava no PokerStars, colocava aquele boleto, imprimia o boleto, R$50 lá, né, pra brincar um pouco nos dobro ou nada que tinha na época. E aí sempre fui um jogador recreativo, amante do poker, jogava umas 2, 3 vezes por semana, fazia faculdade ao mesmo tempo, trabalhava. Aí eu fui fazer um intercâmbio, morei quase 2 anos na Austrália, e lá trabalhando de tudo, né? O pessoal chama de subemprego aqui no Brasil, mas que na verdade não é tão subemprego quando é valorizado em outros países. Trabalhei vendendo sorvete, em restaurante, enfim, fiz um monte de coisa mesmo e sempre continuei jogando poker, né? Sim. Mas no PokerStars ou um outro live lá no cassino. E aí veio uma semana muito boa lá no PokerStars, que eu tive uns hits bons lá. E decidi fazer um coach, aí eu comecei a enxergar que daria pra viver disso, né? É uma coisa até que nunca me arrependo, porque não tinha como eu saber. Mas, tipo, que eu comecei a jogar há tanto tempo, mas eu nunca tinha tido essa visão de como dava pra levar o poker profissional. Acho que numa época em que era até mais fácil, prizes maiores, enfim. Mas, basicamente, a minha história é essa. Marcelo, quando você decidiu que você ia jogar pôquer, você já tinha saído da faculdade? Quantos anos você tem, primeiro? Eu tenho 28. Você tem 28? Sou de 91. Não, eu tava na faculdade ainda, velho. Quando você decidiu jogar pôquer, mas aí você opta por terminar o curso. Sim, foi tipo... Eu fiz o intercâmbio meio que pensando pra aprender. Ia ficar 6 meses, aprender inglês e
e voltar pra faculdade, voltar pro estágio, mas, tipo, no estágio era uma coisa que eu não curtia a área, não curtia muito a facu, aí, tipo, eu amava o poker, aí eu tive os hits lá, fiz um coach e fui convidado pra entrar pro samba. Só que como eu ainda tava lá, isso em 2014, eu ainda tava lá, eu não queria, assim, me dedicar totalmente ao poker, eu queria curtir a minha viagem, sabe? Enfim, não tava nessa pegada. Eu falei, pô, vocês puderem esperar até eu voltar pro Brasil. Aí, enquanto eu jogo pela manhã, eu vou pra faculdade à noite. Então eu fiquei um ano e meio fazendo isso, e meio como um teste também, né? Porque, querendo ou não, dá uma insegurança você viver de poker, você ter uma renda variável, né? Você não sabe ali quanto que vai entrar todo mês. Então eu decidi terminar a faculdade, até porque só faltava um ano e meio, e ia conciliando os dois juntos, o poker online e a facu. E o samba aceitou esperar? Aceitou. Os caras falam que de boa. É porque é perfil, né? Perfil de jogador. Assim, solteiro, né? Moleque, quer jogar. E aí os caras talvez enxergaram um potencial em mim ali e decidiram esperar. E aí você tá na Austrália, quer dizer, imagino que a Austrália até então podia jogar poker online, correto? Aliás, uma coincidência grande que a sua entrevista tá entrando depois da do Yuri, e o Yuri morou na Austrália também, né? Acho que foi até na mesma cidade, Gold Coast, né? Não sei se ele morou em Gold, mas acho que na época era liberado. Entendi. E aí você tava jogando lá, porque aí tem uma coisa o seguinte, você volta pra cá e entra pro samba. Mas na verdade o Marcelo Giordano é um jogador que tem resultados online, inclusive um resultado muito impressionante, que é o seu Micro Millions, e nós vamos falar dele, mas você é um cara do Poker Live, correto? Assim, meu início profissional foi no online. Meu início recreativo foi tanto no online quanto no live, aquele negócio de brincar no PS, brincar no clube pequeno, mas o meu começo profissional foi no online, que eu grindei ali por um ano e meio, quase 2 anos no samba. Negócio, começando baixinho, indo crescendo a reta, então foi onde eu tive meu grande aprendizado e consegui sim ter alguns hits. O Micro Millions, acho que foi, eu já tinha saído do samba, né, porque eu saí no mês de 2015, eu fiquei um ano e meio lá, e eu já tinha saído, ao mesmo tempo sempre fui conciliando o online com live, jogando em time ou não, mas a minha grande paixão é jogar live mesmo, cara. Eu gosto de jogar live e acho que aqui em São Paulo a gente tem muitas opções de live, né? Sim, claro. Que é o que o Caio Rei fez, né? Quer dizer, saiu lá do extremo do Brasil e Sim. foi para São Paulo, porque é aí que tá o live. Conta um pouquinho para mim a respeito dessa... Tem duas coisas que são muito interessantes a respeito do live. Eu tive o prazer de entrevistar o Fábio Issa, que é um jogador daqui de Belo Horizonte, que corre o circuito. O próprio Caio é um cara do live demais, né? Eu queria que você contasse um pouco a respeito do aprendizado para o jogador de live, sabe? Porque, quer dizer, você teve uma escola lá no samba, mas aí você foi para o live. E no live houve um momento em que teve essa discussão, quer dizer, os caras do online, quando transitam pro live, eles, lá no começo do poker havia uma discussão, os caras do live tinham até uma brincadeira com os caras do online, mas meio que o online ganhou, correto? Quer dizer, na discussão técnica, as discussões mais avançadas, os jogos mais avançados tecnicamente, estão no online. Quanto que você usa do seu conhecimento online e continua estudando poker online para praticar o poker live hoje? Cara, essa pergunta é muito boa. Eu acho que são 2 jogos diferentes, né? Eu acho que a parte técnica que eu aprendi do online e você saber o que é mais EV no longo prazo, o que não é, em que mão você vai dar recheio, o que é bom chovar, isso com certeza ajuda muito, né? Ajuda muito mesmo, assim. Só que o live não tem esse longo prazo. É como os jogadores do online mesmo falam, o live não tem longo prazo, eu não vou jogar. E realmente não tem, então você tem que adaptar, entendeu? Você não tem que fazer a jogada sempre que no longo prazo vai ser mais lucrativo ou mais EV. Isso é o que eu levo muito, acho que isso é um grande diferencial para um jogador de online poder se adaptar no live. Muita situação de jogo, muita estratégia, em que momento que o torneio tá, contra qual jogador você tá jogando. No começo, meus amigos falam isso, eu também percebi isso, eu era muito mais agressivo, eu metia bala, todo spot eu pegava, era mais EV, eu tava lá, e com o tempo, com a experiência, você vai aprendendo que não é tão assim, não precisa ser assim. Acho que por isso que tem muita gente que do online vai pro live e apanha,
e vice-versa. Então o cara bom que é do live vai pra online e também apanha, porque às vezes fica esperando o momento certo, só que no online você tem que... Porque no online, pô, eu jogava no Samba, a meta lá, eu costumava jogar 800 torneios no mês. Porra, isso é muitos torneios. Sabe no live, em quanto tempo eu vou demorar pra jogar 800 torneios? É muita coisa, vai demorar muito tempo, né? Uhum. Então, com certeza tem muita adaptação, velho. Acho que a palavra-chave do live é adaptação. Adaptar ao jogador que está jogando contra. Óbvio que também tem os tells de live, né? Você tem que prestar muita atenção. Eu estudo muito isso, linguagem corporal, identificar como cada jogador do timing, enfim, tem muita adaptação mesmo. Perfeito. E hoje, evidentemente, seu jogo é muito mais live do que online. A gente, durante a conversa toda da entrevista, o gatilho da entrevista foi uma WSOP maravilhosa que você fez, e vamos falar Sim. dela. Mas nesse meio tempo é o seguinte, ontem você foi jogar, anteontem você foi jogar, e antes de ontem você jogou, e acho que hoje você joga de novo, correto? Hoje vai ser o dia off, porque amanhã eu vou jogar também. Tá justo. E aí o seguinte, para você que hoje é um jogador que praticamente joga exclusivamente live, justifica voltar para o online para estudar, para aprender, para ver o que os caras do online estão fazendo e o que dá para aplicar no live? Com certeza, velho, com certeza. Não pode parar de evoluir, não. Tecnicamente o jogo vai mudando e você tem que ir se adaptando, até porque vai chegar um momento, como em retas do WSOP que eu fiz lá, que muitos dos jogadores que vão estar na reta são prós do online. Então, quando você for jogar contra eles, você precisa saber primeiro como eles estão pensando, né? Que tipo de jogada que eles estão dispostos a fazer e como você deve reagir a essas jogadas, né? Até porque no live a gente joga muito mais no jogo muito mais explorado, né? Uhum. Não é aquele negócio GTO. Não tem muito essa. Você abre espaço para ser explorado. E uma vez que o cara do online, ou um cara bom, seja quem for, ele identifica isso, você tem que mudar seu jogo. Então você tem que aplicar um pouco do GTO, você tem que jogar de uma maneira um pouco menos explorada, né? Então você tem que ir sempre evoluindo. E eu busco isso. Eu tenho muitos amigos que jogam online, discuto muitas mãos com eles. Eu assino o Run It Once, que é um site gringo que dá coach, né, voltado mais para online. Então eu tô sempre de olho no que tá acontecendo. Mas assim, eu acho que pra galera que joga num nível assim, bains um pouco menores, ou no clube da cidade, coisa do tipo, óbvio, é sempre bom evoluir tecnicamente e saber, mas acho que não precisa estar tão por dentro assim do que tá rolando no online, do que a galera faz nesse longo prazo, né? Você pegar spots que são minimamente EVs, jogando a variância para o espaço, para um torneio live que não tem esse tão longo prazo. Entende mais ou menos o que eu quero dizer? Perfeitamente. Legal. Marcelo, o primeiro torneio que você jogou em Vegas, ou que você foi deep em Vegas esse ano, foi o melhor dos resultados. Foi o 1000 Super Turbo Bounty, que é faca na caveira, né? Ele é aceleradaço, um torneio bem acelerado. Você falou o seguinte, na reta final, na hora que eu tô caminhando para a reta final do torneio, eu tô jogando contra caras do online. Você ficou em quinto nesse torneio. Dos últimos 20 ali, quantos caras você falava, esses são do live, esses são do online? Então, nesse torneio particularmente, não tinha tanto reg bom assim, não tinha tanto jogador de online, não. Tinha só um, que era o Jamie Obst, acho que é o que ele chama, né, que é um cara que me falaram que é muito bom aí do online, mas de resto era só a maioria de jogador recreativo, jogador regular de live, não tinha nenhum grande pro assim jogando. E eu acho que é nesse momento em que os jogadores profissionais de live, que têm mais experiência de live, acabam tendo até mais vantagem do que os jogadores de online, porque a adaptação, às vezes você não precisa jogar a variância lá para o espaço, fazer uma jogada mais EV, dá para prezar muito mais pelo tournament live, esperar os caras errarem e tentar se adaptar. No Marathon, que eu acabei terminando em 22º, nesse tinha bastante regular, bastante jogador do online. Eu acho que 50% ali da reta era profissional do online. Era um torneio mais deep também, um torneio que durava acho que 6 ou 7 dias. Acho que é o torneio mais longo, tirando o main event. Eu caí no dia 4, e nesse sim, com certeza, eu joguei de um jeito num torneio e de outro jeito no outro, né? Esse que eu cheguei na mesa final, que eu fiquei em quinta, um torneio, tipo, era Super Turbo Bounty, um torneio de 2.000 pessoas que acabava em um dia só.
Uhum. Então era muito estouro e eu acho que, assim, tava bastante acostumado com esse tipo de estrutura, por jogar muitos torneios de um dia aqui em São Paulo, que a estrutura tem que apertar muito para o torneio acabar. Então, com certeza, a minha vivência e a experiência mesmo fizeram muita diferença para eu conseguir esse resultado aí. Na hora que você chega no Marathon, que o Marathon tem o buy-in 2,5 vezes maior do que o outro torneio, mas também não é, a estrutura é melhor, mas também não é aquela estrutura totalmente macia, totalmente tranquila, quer dizer, é um torneio que, os torneios da WSOP chegam na reta final ali, a estrutura não é tão sonho, não é tão deep, igual as pessoas imaginam, igual a gente está acostumado, por exemplo, a jogar os estaduais, o Campeonato Mineiro, o Campeonato Paulista, hoje tem retas finais que elas são super tranquilas. Aí você me conta o seguinte, metade dos caras são caras do online. Esses caras do online, é muito mais fácil pegar a tel desses caras do que pegar a tel da turma do live, que joga regularmente live? Eu acho que quem não se prepara para não dar tel, independente de ser do online ou de ser do live, é fácil. Mas eu acho que os do online, eles não se preparam, né? A galera que joga, que é muito regular de online, não se prepara para não dar tel, ficar meio desajeitado na cadeira. Tem o timing tel também, que eles dão muito fisicamente. Eu acho que a galera que tá mais acostumada a jogar live tenta não expor suas emoções ou tenta não dar nenhum tel, né? Uhum. Mas depende da pessoa, acho que não dá pra generalizar, não. Tinha muito reggae lá que ficava meio que intacto ali, tipo, não se mexia, não dava nenhuma informação física, assim como tinham outros que davam, né? Uhum. Então acho que vai muito da preocupação do cara em não tentar dar. Um ou outro, obviamente, que mesmo sem querer dar, né? A pessoa tenta ficar ali sem nenhuma expressão facial ou coisa do tipo, mas acaba dando uma outra informação, sim. Bacana demais. Marcelo, você joga cash? Não, cara, assim, eu às vezes brinco, mas acho que nem 5% do meu tempo dentro do poker foi gasto no cash, muito pouco. E como que você divide? Você falou o seguinte: eu tenho que me manter com o update do online. Quer dizer, você tem que se manter acelerado no poker online, não dá para abandonar ele completamente, porque senão vai chegar num momento que você vai sofrer uma ultrapassagem técnica dos caras que estão estudando online. Como é que é a divisão atual do seu tempo no que diz respeito a live e online? Então, você falou que eu posso sofrer uma ultrapassagem técnica, né, dos caras Isso. que jogam online. Isso, Eu acho se você largar o online totalmente. Eu acho que tecnicamente eles estão na minha frente já há muito tempo. Uhum. Acho que eles nem vão me ultrapassar, não tem nem como eles me ultrapassarem porque eles já estão na minha frente. Eu tento me manter atualizado. Uhum. Eu nem acho que não necessariamente você tem que jogar e grindar o online para aprender e ver como eles jogam. Acho que você tem que manter um ritmo ali. Por exemplo, hoje eu grindo online 2 vezes por mês, 3 vezes por mês, sabe? Uhum. A não ser que quando tem série e não tá tendo nenhum grande torneio live, aí eu grindo a série, sacou? Mas eu tô sempre, como eu falei, vendo os vídeos e aprendendo com eles. Eu posso sim colocar em prática o que eu tô aprendendo no live. As jogadas do online eu posso colocar em prática no live, em spots que eu acho que eu tenho que aumentar a variância ou coisas do tipo. Mas assim, acho que 90% do meu tempo é pro poker live, 7% pro online e 3% pro cash, por exemplo. Antes sim, pro WSOP, eu quis dar uma grindada de cash para pegar um pouco mais do jogo deep, né? Uhum. Porque torneio, dificilmente você joga uma média acima de 50 blinds, né? Tirando o early game ali. Uhum. E já pensando no main event, ou até mesmo torneio como o Marathon, que é bem deep. Mas pensando no main event mesmo, né? Eu falei, meu main event é 60 mil fichas, 2 horas de blind. Eu tenho que treinar um pouco do jogo Deep Stack. Uhum. E aí eu procurei jogar um pouco de cash, mas é mais nesse sentido mesmo, sabe? De aprender e evoluir, não pensando só no lado financeiro de ganhar dinheiro jogando cash, mas para me preparar para os torneios. A mesma coisa online. Eu jogo, às vezes, para me preparar também para os torneios live. E, óbvio, se vier uma forra junto, melhor ainda, né? Claro, com certeza absoluta.
Marcelo, vamos começar um pouquinho lá do CPH, cara. Uma coisa que o Dinho me alertou a respeito da sua carreira é o seguinte, cara, provavelmente o Marcelo é um dos caras mais vencedores do CPH, se não for o mais. Quer dizer, são 5 heads-ups de CPH com 2 vitórias. Bicho, Sim. É coisa pra cacete, né? Quer dizer, que homem, né, velho? Pô, sim, cara, eu lembro a primeira vez que eu entrei no H2 lá, que tem o CPH, acho que foi em 2015. Já é no H2 atual. É, o H2 atual. Que não vai durar muito, né? Porque tá mudando, inclusive, né? Acho que daqui 2 meses, velho, os caras tão mudando. Mas, porra, eu entrei pra lá pra jogar, aí eu vi a foto, a primeira vez, né, que eu entrei, nem sabia direito como funcionava tudo. Eu vi a foto da galera na parede, assim, falei, caralho, mano, eu ficava imaginando, né? Porque todo campeão do CPH eles colocavam um quadro lá na parede. Falei, porra, imagina, um dia eu chego lá, mas era um sonho muito distante, né, velho? Uhum. E aí, no mesmo ano, eu acabei cravando eu fiz 2 mesas finais, e na terceira eu cravei, em 2015 mesmo, e desde então com certeza é o meu campeonato favorito, assim, né, cara? Eu não sei se são 9 ou 10 mesas finais, você falou aí, são 5 heads-ups, né? Cravei 2. Os últimos 3 eu perdi, cara, só a variância, né, do heads-up. Os 2 primeiros que eu fiz eu ganhei, os últimos 3 eu perdi. Acabei já ficando uma vez em terceiro também, então são 6 troféus do main event. E só pra você ter uma ideia como eu gosto do CPH, olha a brisa que eu tava. Quando eu fui pra Vegas, eu falei, caralho, mano, os caras vão fazer um CPH bem no meio de Vegas. Eu tava pensando em voltar pra São Paulo, jogar o CPH e depois voltar pra Vegas. Eu juro, velho. Aí depois que eu caí na real, eu falei pros meus amigos, mano, que merda que eu tava pensando, velho. Tipo, não faz sentido, né? Cansaço e os torneios lá de Vegas são muito bons. Aí os caras falaram pra mim, mano, você não tá me enxergando mesmo. Tipo, não existe você querer fazer isso. Mas acho que é a emoção, né? É o sentimento ali, eu me sinto tão bem jogando o torneio. Além de que acho que é uma grande vantagem hoje, no começo eu não tinha, é conhecer o field, né? Você saber como cada jogador joga, a tendência de cada um, isso ajuda muito. Mas é uma frustração que eu tenho é que eu nunca ganhei o ranking, né? Uhum. Ano passado eu cheguei mais perto, eu fiquei em terceiro lugar, mas foi o único ano que de verdade assim eu briguei pelo ranking mesmo, porque nos outros anos eu nem jogava os high rollers, né, do CPH, não tinha bank para isso ainda. O Marra também não é muito meu forte, então o meu negócio é mesmo o main event. Meu evento CPH, o Vini Marques, que hoje em dia ele não comenta mais, mas que comentava o CPH há não sei quantos anos, ele falou na transmissão, né, que fiquei muito feliz, que eu era o maior jogador da história do CPH. Uhum. E isso me deixou muito feliz ouvir isso de uma pessoa que tá acompanhando esse torneio já há muitos anos, né? E justiça seja feita, se o Vini falou, eu assino embaixo. Sem saber, sem acompanhar, daqui de Belo Horizonte. O Vini é um irmão querido e ex-colega de time, amigo de todas as horas. Hoje está na nossa concorrente, mas é um monstro, um gigante do jogo e um dos maiores conhecedores da história do poker brasileiro, né? Com certeza, manja muito. O que me chama a atenção é o seguinte, a primeira cravada do CPH foi em 2015. A sua formatura em economia foi em 2015. Quanto que essa primeira cravada do CPH dá o cheiro no nariz do Marcelo? O seguinte, cara, acho que dá para viver de pôquer, acho que é isso que eu vou fazer. E mais, sigo a pergunta. No momento da decisão, a cravada no CPH, ela é 100% técnica ou teve uma parada da variância que pegou e é uma história que acabou dando certo, mas que poderia ter dado um desastre ali naquele primeiro CPH, quando você ainda é um jogador que está, de certa forma, começando, inexperiente, né? Sim, sim. Então, eu era inexperiente no live, porque no live, sim. Quando eu cravei o CPH, eu já tinha saído do samba, até porque quando eu jogava no samba, não podia jogar live. Porque acho que a maioria dos times fazem isso, né, cara? Porque como o dia 2 é no domingo, e o domingo é o melhor dia de grind, os times normalmente não liberam os jogadores para jogar live. Sim. Então,
eu já meio que, tipo, tinha me dado uma grande confiança, um ano e meio que eu fiquei no samba, acho que eu fiquei, sei lá, uns 50k up, jogando torneios não tão caros, então já tinha me dado uma confiança bem legal, e a cravada veio para reafirmar, né? Porque eu já tinha jogado 5, 6 etapas. Na primeira mesa final que eu fiz, eu fiquei em oitavo. Você falou da variância, né? De quanto foi sorte. Acho que foi muito da estratégia, porque na primeira vez eu tava tão nervoso e meu objetivo era só chegar na mesa final. Então sabe quando você fica segurando ali, porra, você nem faz tanta questão de cravar. Pra mim já era uma grande vitória chegar na mesa final. E foi o que aconteceu. Eu acabei ficando em oitavo, caí e tal, acho que eu entrei short, beleza. Aí joguei mais uma etapa, acho que não deu nada, joguei outra, fiquei em quinto. Nessa que eu fiquei em quinto, eu já tava assim, mais sedento, né, pra um troféu, pra um título. A mesa final já não tinha aquela importância. E aí quando veio a cravada, velho, eu lembro que na mesa semi, na reta final, eu falei, ou eu cravo, ou eu não vou chegar na mesa final. Então, putz, cara, eu, assim, meti bala de um jeito absurdo e fui pro estouro mesmo, e acabou dando certo. Então acho que esse é um assunto até legal de tocar, né, cara, o quanto é o que a gente define na nossa cabeça, quanto os nossos objetivos, né, o quanto que a gente sente ou não a pressão, podem influenciar no resultado, né. Sim, na entrevista com o Yuri eu discuti a questão de ter o cara que é o finalizador, o cara que chega na reta final e mata na reta final, quer dizer, você teve a oportunidade, o seu Instagram, que inclusive é um Instagram muito impressionante, nós vamos falar dele daqui a pouquinho, a quantidade de troféu é bizarra e nós precisamos conversar a respeito da força da sua estante, né, porque não... Mas a questão é, a reta final que você chega, que você faz, na hora que você fez a primeira mesa final, te aliviou ali, você ficou macio, e na segunda você fala o seguinte, agora ou vai ou racha, é isso? O sentimento? É isso mesmo. É o quanto você... é o que você coloca como objetivo, né? Uhum. Porque na primeira o objetivo era só fazer FT ali, cara. Pô, imagina que alegria, velho, fazer FT, passar pro dia final, não sei o que lá, velho. Meus amigos vão acompanhar. Eu tava na faculdade ainda também, né? Ainda ou não, eu tinha assim aquela insegurança que você questionou, acho que até esqueci de falar a respeito, pra me afirmar, né? Então, pô, imagina chegar na final do Campeonato Paulista, né? Tipo, a tua família ver, porque minha família sempre me apoiou, né? No comecinho ali, quando você chega em casa e deixa um dinheirinho em cima da mesa, eles acordam, tá lá, aí eles apoiam. E, tipo, você chegar numa mesa final de Campeonato Paulista é um puta resultado, né? Transmitida, porra, vai passar o link aí, acompanha. Então, o meu objetivo era só chegar na mesa final. Uhum. Só que quando aí você quer sempre mais, né? Então, aí depois eu fui pro estouro. Eu falei, mesa final eu já tenho, agora quero cravar. E aí fui pra cravado e deu certo. Na hora que você sai do samba, você já sai falando o seguinte, eu vou ser jogador de pôquer ao vivo, que horas que chega essa decisão do meu foco é ao vivo e não online? Acho que foi meio que apareceu, cara, foi meio que uma coisa meio que natural. Desde sempre que eu jogava com o samba, eu sempre joguei o home game, eu ia no clubezinho que formava 2, 3 mesas. Sempre gostei do live, gostei de trocar ideia, de conversar, de quando você não tá jogando sério profissionalmente, tomar uma, sabe? Falar besteira, dar falhinha. Puta, velho, eu em Vegas era o jogador mais feliz do mundo, que lá é permitido dar falhinha, aqui no Brasil não é. Uhum. E o que eu tomo de punição aqui no Brasil por dar falhinha não tá escrito, mas tipo, é um negócio que eu gosto, sempre gostei do live. Só que é aquele negócio que todo mundo fala, né? Que meio que se criou, que pra você virar profissional de poker, você tem que jogar online, né? É meio que um estigma, né? Criado aí, que o live não tem longo prazo, isso, aquilo, tem que jogar online. Então eu tinha isso na minha cabeça. Uhum. Só que aí o live, eu arranjei um investidor, ele começou, confiou em mim. Eu primeiro, antes do CPH, eu cravei acho que um 100k lá, o 100k do H2, que me deu muita confiança também, me deu moral com o investidor. Foi a minha primeira cravada assim, de um torneio grande na minha vida. Eu falei, é isso que eu gosto de jogar. Eu gosto de jogar o live, vou continuar jogando live, sempre mesclando com online. Então, lá em 2015, 2016, até o ano passado, eu mixava bem.
tanto live quanto online. Semana que tinha... Porque eu não viajava pra fora de São Paulo, né, pra jogar. Tô começando a viajar mais esse ano. No ano passado, tipo, ir pro Rio, jogar um WSOP, e jogar, enfim, outros torneios nacionais, BSOP. Primeira vez que eu viajei pra jogar um BSOP foi esse ano. Então, sempre fui mesclando, mas eu percebi que dá sim pra viver de live, dá pra ganhar dinheiro jogando live. Enquanto der, é no live que eu vou estar, porque é o que eu gosto de jogar, é o que eu gosto de fazer, conversar com a galera, enfim, isso aí tudo que eu falei, dar umas falhinhas, fazer amizade, é onde eu quero estar. O poker online era solitário? Você ficava sozinho quando você estava jogando poker online? Era foda, quer dizer, tá com 12 telas abertas sem ninguém perto e tal? Era um incômodo pra você na vida? Ah, cara, eu acho que não é tão prazeroso assim. Óbvio, você vai ter o chat ali online, sendo com um time ou com os amigos que você vai poder conversar, vai poder discutir mão. Nos breaks você manda uma outra mensagem, mas não é a mesma coisa, né, velho? Eu acho que é um pouquinho mais chato. Óbvio que tanto fazer uma reta final, tanto no live quanto no online, cara, é uma adrenalina absurda, né? Isso aí não tem o que falar. A reta final do online também é muito gostosa de fazer, você chegar vendo a premiação ficando maior a cada jogador que é eliminado, isso, pô, não tenho nem o que discutir. Mas acho que o dia a dia, sim, por exemplo, tem os dois lados. O live tem aquele negócio, se você sai de casa, você pega o carro, você vai até o clube, aí você cai. Puta, você fala, nossa, que preguiça, né, velho? Eu tenho que voltar, sair de casa nesse frio, tenho que voltar pra casa agora, né? Aqui em São Paulo, às vezes, é mais de noite, né? Mas dependendo, se você mora muito longe, pega um pouco de trânsito ainda pra ir, na volta, e putz, aí dá aquela preguiça. Mas acho que o meio do caminho, quando você tá lá jogando, é gostoso, é um ambiente bom, né? Até porque, no meu caso, o meu setup aqui, onde eu grindo, é no meu quarto. Eu não tinha um lugar para montar, sei lá, meu escritório, uma salinha que eu vou grindar. Então, às vezes ficava meio que sufocado, sabe? Meio tudo meio que preso no meu quarto. Então, eu sentia essa necessidade de sair mesmo, de respirar novos ares, essas coisas. Perfeito. Marcelo, você fala inglês naturalmente. Para quem está comemorando que estava em Vegas, estava no paraíso, você fala inglês, correto? Falo um pouquinho. Vou falar um pouquinho a respeito do uso da falinha. Você colocou essa questão, nós tivemos aqui o DC como entrevistado no programa, mas, poxa, nada melhor do que com um jogador que joga muito ao vivo em São Paulo, onde as regras... São Paulo é o centro da definição econômica do Brasil, né? Então, a Confederação Brasileira de Texas Hold'em está aí, a Associação dos Diretores de Torneio de Pôquer, a DTP, está aí. O que pode lá e que não pode aqui? Quer dizer, aonde que está a margem do aceito no Brasil e nos Estados Unidos? Então, aqui basicamente não pode nada, né? Aqui você não pode falar sobre a mão, você não pode falar, você tá nervoso, você não pode falar, fazer uma brincadeira, você não pode. Falinha é zero permitido aqui, né? Até onde eu sei. Lá já não, lá eles têm um limite, você não pode, tem uma regra, por exemplo, você não pode falar a mão que você tem, ou você não pode citar cartas, sabe? Mas você pode meio que entrevistar o cara, falar sobre a jogada, conversar sobre qualquer coisa, que, por exemplo, para quem manja, para mim, que manjo um pouco de como influenciar a pessoa a soltar alguma informação, acho que faz parte do jogo. Então você faz uma pergunta para ela para ver como ela reage, para ver se ela tá nervosa, se ela não tá nervosa. Isso pode ir lá, isso faz muita diferença. Eu acho que deveria ser permitido aqui no Brasil também, né, cara? Só que o grande problema, na minha opinião, tá em estabelecer os limites, né? Uhum. Eu não sei se o brasileiro acaba, às vezes, extrapolando um pouco mais. Eu não sei se, às vezes, os floors ou diretores não sabem também como educar ou como reagir, porque aqui no Brasil os profissionais são muito bons, né? Os dealers nem se compara, os floors também, a maioria é muito educada, coisa do tipo, mas tem uns também que meio que às vezes perdem a razão. Lá eu acho que a galera é um pouco mais educada, tanto os jogadores quanto os diretores, os floors. Dificilmente tem uma confusão assim.
de briga, acho que o respeito muito grande. O brasileiro, querendo ou não, é mais folgado, né? Uhum. Eu quando ia pra lá, me sentia também um pouco mais folgado, um pouco mais, dava um pouco mais de falinha, às vezes aquele um pouquinho além do limite, né? Uhum. Pra ver, pra aí sim, quando a gente for chamado a atenção, aí a gente para. Então, acho que talvez seja por isso que aqui não é permitido, porque às vezes a galera pode extrapolar um pouco. Lá também extrapolava, mas aí os caras não estão acostumados com isso. Aí tão uma chamada de atenção e já dá uma baixada na bola, sabe? Uhum. Eu acho que a diferença é essa, velho, entre o Brasil e os Estados Unidos. Na verdade, acho que é só no Brasil, né, que não pode dar falinha. Acho que em todo o resto do mundo pode, cara. Eu ficaria muito feliz, cara, se aqui no Brasil fosse. Pelo menos eles testassem, né? Pra ver se daria certo e, assim, deixar as regras bem claras. Tipo, você não pode falar sua mão, você não pode falar isso, não pode falar aquilo. Induzir uma ação do adversário, né? É, aí, criadas as regras, fica mais fácil, né? Acho Uhum. que se liberar tudo, realmente, aí vira várzea, né? Sim, sim. Claro, que às vezes vai ter um cara bêbado também na mesa, enfim, vai ter um outro cara que fica mais esquentado. Pô, eu, querendo ou não, já acabei tiltando uma galera por dar falinha, mas é sem querer, não é essa a intenção, né? A intenção não é queimar o cara, mas tem uma vez que eu tava jogando e ele tá falando que o set tava batendo bastante e tal, não sei o que lá. Eu tinha 8 e 7, aí bateu, sei lá, acho que 7 no flop, 7 no turn. Aí eu falei pro cara, eu tava jogando a mão exatamente contra esse cara que tava falando que tava batendo muito o 7, né? Eu falei, olha o 7 aí, velho, tá batendo mesmo, hein? Mas, tipo, só pra ver como ele ficava, ou pra dar algum. Eu queria mostrar talvez uma fraqueza, ou demonstrar que eu não tinha o 7, tá ligado? E acabou dando certo, porque ele não acreditou que eu tinha o 7 na mão, eu meti bala, ele pagou, foi acompanhando. E aí no final ele ficou bravo comigo, quis discutir e coisa do tipo. Então, acho que acaba assim influenciando, mas tem gente que também não aceita muito bem, né? Mas desde que tenha regras, aí a pessoa que não aceitar muito bem ou que não souber tirar vantagem, pode tentar aprender a tirar vantagem e os que não aceitam vão ter que aceitar, né? Não sei o que eu acabei não ouvindo do DC, não sei se ele falou qual motivo que não pode ou coisa do tipo, ele falou? Não, nós não entramos muito especificamente nessa questão. Foi, na verdade, uma entrevista sobre a reunião da TDA desse ano, que ela acontece nos anos ímpares. Então acabamos não falando disso. Mas eu vou fazer o seguinte: quando a nossa entrevista for pro ar, eu vou avisar o DC e se ele quiser, eu deixo o microfone aberto para ele nos retornar, mandar um áudio para a gente botar no programa seguinte a respeito do assunto. Tá justo? Pô, legal, cara. Seria um prazer aí se ele falasse um pouco mais sobre o assunto e já fica aí o meu recado para ele. Liberem as falinhas. Legalize já. Exato. Sensacional. Antes da gente ir para Vegas, vamos falar um pouquinho da reta brasileira sua. Você está falando o seguinte: a minha prioridade são torneios em São Paulo. Óbvio. Né? Você hospeda na sua casa, você come na sua casa, né? Não tem despesa de passagem, não tem. Você dorme na sua cama, né? Vai no banheiro no seu banheiro, isso é uma diferença monstra, né? Muito difícil. Uma comida da minha mãe, comida caseira aqui de casa, né, velho? Exatamente. Agora, uma coisa que me chama atenção é o seguinte: a sua reta é uma reta basicamente de high rollers. Eu tô olhando aqui, eu vou acompanhar o seu Instagram, tá lá, o troféu da Unique, troféu do high roller de um clube, troféu do high roller do outro clube, troféu. Quer dizer, a escolha é feita pelos torneios mais caros que estão acontecendo em São Paulo? Cara, tem todo dia um high roller praticamente aqui em São Paulo, né? Segunda num clube, terça no outro, quarta no outro, quinta tem um evento que faz, a Unique. Então, pelo menos quatro vezes por semana tem um high roller. Marcelo, deixa eu te interromper um minuto. A partir de quanto é considerado high roller? Tem um número padrão? Não tem. Acho que depende de cada cidade, né? Uhum. Por exemplo, você pega um torneio no interior de São Paulo, no interior de qualquer estado, em que os torneios do clube, de todos os clubes, a média é R$50, R$100, o buy-in. O cara pode fazer um torneio de 400 lá e falar que é o high roller. Porque é um Perfeito. torneio acima da média dos torneios diários lá da cidade, certo? Em São Paulo, os high rollers são... Dificilmente você vai achar um high roller que o buy-in é menor que R$1.000. Uhum. Acho que costuma ter aqui de 1.000 até 5.000.
Os que tem em clube é 1.200, 1.500, 2.000, só que nenhum deles tem add-on e muitos deles tem... A galera dá muito rebuy, a média é quase de um rebuy por pessoa. E eu acho que a grande diferencial da escolha desses torneios, para mim, além de, é claro, pagar mais do que os outros, pelo valor do buy-in ser mais caro, óbvio, né? Uhum. É pela quantidade do field, cara. Normalmente são fields que não... A não ser que quando o Neymar vem aí jogar, field que não passa de 100 pessoas. Então, pra mim, que jogo muito torneio live e muito evento grande, em que o main event dá lá 500, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, é bom você jogar torneios com um field menor, para diminuir um pouco essa variância, porque você vai chegar mais na mesa final, você vai chegar mais entre os 3 primeiros. Isso a questão é lógica, né, cara? Vai ter menos gente, você vai chegar mais. Claro. Então você acaba diminuindo um pouco a variância, entendeu? Eu acho que tem essa parte estratégica aí também que faz com que os high rollers ou torneios com menor field vale a pena. Até mesmo torneios que não sejam high roller, pra galera que joga um buy um pouco menor, é uma dica muito boa. Procurar torneios com fields menores. Principalmente se estiver passando por uma downswing ou se estiver planejando fazer um bankroll devagarzinho para dar um tiro maior, é uma grande estratégia essa daí. Tem 3 perguntas que me pulam aqui aos olhos na hora que você fala a respeito dos high rollers de São Paulo. Manda aí. A primeira é o field. Quer dizer, evidentemente, eu imagino que se você está falando dos high rollers da cidade de São Paulo, que é onde moram, para citar alguns nomes do poker, nomes costumeiros da cena live de São Paulo, quer dizer, tá o Grow jogando esses torneios, tá o Stetson jogando esses torneios, tá o Vini Marques jogando esses torneios, para falar 3, e tá o Caio Rei jogando esses torneios, quer dizer, tem 5 caras ali que são caras especialistas do live. Tá o Norson jogando o torneio. O field desses torneios, ele não é um pepino infinitamente maior do que os torneios regulares? Não, cara, não é. Porque esse tipo de torneio ele é bem polarizado, digamos assim. Porque tem muito jogador muito bom e tem muito jogador recreativo, que vai jogar o high roller porque ele se sente num ambiente diferenciado, digamos assim. Você vai jogar um torneio da Unique, por exemplo, que hoje eu diria que até fez parceria com o H2, tudo do site, de outros clubes, onde quer que seja, eles te dão um tratamento VIP, assim, sabe? Você tem comida de graça, você pode beber de graça, vai ter uma barraquinha ali, modo de dizer, não sei como é que fala, uma stand ali para fazer drinks diferenciados, tem prêmio, tem sorteio, tem... Enfim, é um ambiente em que muitas pessoas recreativas com poder aquisitivo um pouco maior se sentem à vontade para jogar. E é um ambiente, assim, que todo mundo se conhece, todos são amigos, acaba sendo meio que um home game, entendeu? Isso também me faz ter muito prazer de jogar, porque eu sou meio que amigo, conheço por gostar mesmo de fazer essa amizade, de conversar na mesa e de dar as falhinhas, porque tem high roller que... Olha isso também. Os high rollers... de terça, por exemplo, no H2, na Unique, é permitido falinha. Então, é permitido você ficar no celular durante a mão, entendeu? Então, às vezes o cara que sai do trabalho, quer resolver alguma coisa ali, não precisa, senhor, o dealer falando, pode ficar no celular. Não tem essa. O cara pode ficar mexendo no celular enquanto ele tá na mão, pode fazer o que quiser. Então, é um ambiente diferenciado. O que eu ia falar, atrai muito jogador recreativo que vai lá para se divertir, para jogar. Então, ao mesmo tempo, tem muitos jogadores muito bons e muito recreativos também, que, assim, não estudam o jogo, mas também são malandros de jogo. Você vê direto os caras que não são profissionais cravando. Na última terça, acho que teve só o João Pimenta, que é profissional, na mesa final do High Roller do H2, com outros 7 jogadores que são recreativos. Então... o poker é gostoso por causa disso, porque todo mundo tem chance de ganhar, né, cara? Então, e por ser um field curto, como eu falei, eles chegam, todo mundo chega. Então, não é só essa Caio Rei, Norson, enfim, só os melhores jogadores de live que vão, não. É um field que
que tem de tudo, entendeu? Perfeito. Até porque o dinheiro tem que doer no cara, né? O dinheiro do buy-in e o dinheiro da premiação tem que fazer o cara rir. Né? O jogador recreativo de bom poder aquisitivo não vai querer sentar para jogar um torneio de R$100, R$200, né? Exatamente. No dia que ele tem o habeas corpus da esposa. Exato. O cara quer pescar um peixe grande ali, né? Exatamente. Outra coisa é o seguinte, por causa desse jogador recreativo, a segunda pergunta que me salta aqui na pauta imediatamente é a questão de estrutura desses torneios. Quer dizer, o jogador recreativo, por outro lado, se por um lado ele quer um torneio mais caro, com atendimento melhor, ele vai ficar no telefone, ele pode dar falhinha, ele quer dar falhinha, ele quer tomar falhinha, ele quer o clima leve, mas também ele quer uma estrutura bem mais acelerada para ele poder ficar rico no dia ou ir embora para casa. Ele não quer um torneio de 3 dias, 4 dias. As estruturas são mais apertadas mesmo? São muito mais apertadas. 20 minutos de blind, né? Pra galera do online que tá ouvindo, tipo, se for 20 minutos no online é deep pra caramba, mas no live cada mão demora 2, 3 minutos até embaralhar, dar as cartas, dar ação. Então, às vezes, acontece de você pagar, sei lá, o blind de 1.000, aí muda pro blind de 1.200. Você não paga o Big Blind no 1.200, você vai pagar o Big Blind só no 1.600. Às vezes tem um blind inteiro que passa e você nem pagou o Big, sabe? Uma órbita demora mais do que um blind. É questão de adaptação, né, cara? Foi o que eu falei. Esse torneio de Vegas que eu fui bem, acho que foi exatamente por estar acostumado com estruturas turbo, né? Por não se desesperar, ficar às vezes com 6 blinds, 7 blinds, você tá sempre de olho na média. Enfim, é tudo uma adaptação. O ante é Big Blind ante, né? Tudo Big Blind ante agora no live. E nesses torneios eles dão uma compensada na estrutura, porque o valor do ante é o valor do small. Então, por exemplo, o blind é 500 mil, o ante é de 500. Uhum. Então é como se não tivesse ante praticamente, porque é muito pouco. Então isso dá uma segurada na estrutura, mas com certeza, os caras quer forrar ali o prize do primeiro lugar num dia só, e quanto mais rápido for, melhor. e evidentemente esse small blind ante, ele gera uma adaptação estratégica também que é necessária, né, claro. Muito, às vezes você dá um open shove ali, não vale tanto a pena, você tem que adaptar seu range, porque você vai estar deixando quando passa, você vai estar deixando de roubar meio blind a mais, né, por mão que você ganha. Você vai estar toda mão você vai estar disputando meio blind a menos. Então, isso com certeza muda muito a estratégia, né? Dá pra segurar um pouco mais. Perfeito. E por último, a respeito dos high rollers, a questão de acordos. Quer dizer, eu imagino que quando você está jogando, chegou você e dois jogadores recreativos, deve ser muito mais difícil você negociar um acordo com os caras querem coco, né? Nada, pelo contrário, a gente sempre salva. Quase sempre tem acordo, sempre salva bolha. Dificilmente, às vezes é um ou outro só que não querem fazer acordo, e normalmente é profissional. Uhum. Se você tá na bolha do torneio, sei lá, como o field é curto, às vezes tem torneio que pagam 7, 8 jogadores, aí forma a mesa final com 9. Pode ter um cara com meio blind lá, que todo mundo vai falar, deal, nem bate carta, nada, sabe? Uhum. Salva o bolha. Isso já aconteceu comigo quando eu tava short, já aconteceu quando eu tava chip leader também, eu aceitar. O que eu tava falando do ambiente, de todo mundo ser amigo, de meio que virar um home game, por esses motivos também. O acordo ele é sempre discutido, ele é sempre feito ali, faz com que os caras, por exemplo, o cara chegou na mesa final lá e não vai chegar nem em TM, é mais ou menos isso que eles pensam, né? Pelo menos salvar o buy-in. Então não é tanto essa história de como é que chama aqueles torneios que vai tudo pro primeiro, winner take all. Winner take all. Uhum. Não é bem assim. Eles gostam tá chegando sempre na premiação, fazer um dealzinho no 3-handed, heads up, quase sempre tem também. Até porque, que a gente falou, é um torneio muito turbo, a estrutura aperta muito. Chega às vezes na reta final, a média é 8 blinds, sabe? Uhum. Menos que 10 blinds, então vira meio que um bingão, assim. Então você faz um acordozinho ali, melhora a premiação e joga por um outro X, mas quase sempre tem acordo, sim, e isso parte muito, tanto dos recreativos quanto dos profissionais.
Marcelo, isso me dá uma impressão muito forte de um clima de cash game mesmo. Quer dizer, o Vini é o mestre maior nisso, mas em que o jogador recreativo ele quer ser tratado, além da organização do torneio, pelo jogador profissional que está ali ganhando. Ele quer ser bem tratado com respeito e tal, não sei o quê. Tem isso, essa questão dessa camaradagem, de você olhar e falar, cara, esse jogador de high roller, ao contrário do cara que senta comigo no CPH, que hoje ele vai sentar, eu não vou ver ele pelos próximos 2 anos, porque ele veio lá do Goiás para jogar um torneio aqui. Esse cara do high roller ser sempre o mesmo cara e vocês criarem essa estrutura de atendimento em que o jogador profissional passa a entender que ele é parte da estrutura que está ali para servir o jogador amador, é isso? Cara, eu acho que o ideal seria que a gente nem meio que separasse, né? Tipo, o jogador profissional e o jogador amador. Tipo, acho que na hora ali, meio que vira, tipo, porra, tá todo mundo aqui, a gente tá jogando o mesmo torneio, a gente tá se divertindo. Tanto que tem uns high rollers que eu jogo, eu tomo, às vezes é open bar de vinho, é sempre open bar, né? Quase sempre. Um dia ou outro que eu tô mais afim de confraternizar um pouco mais relaxar, eu tomo umas com os caras, sabe? Tomo um vinho, troco ideia. Sou amigo de muitos dos jogadores amadores, dos profissionais, sabe? Então meio que acaba assim se tornando não é tão separado assim, sabe? Nos breaks a gente conversa, não tem a rodinha dos amadores, a rodinha dos profissionais, sabe? Tem a rodinha de todo mundo, conversa com todo mundo conversa com todo mundo, porque realmente toda terça ali é quase a mesma galera, sempre tem um ou outro, óbvio, pessoa diferente que aparece, mas o torneio da Unique é sempre os mesmos confirmados, sabe? Então você acaba fazendo uma amizade natural, e óbvio, além de fazer essa amizade natural, já que você tocou nessa questão de tratar bem, tratar mal, porra, cara, acho que independente de qualquer coisa, é uma puta falta de respeito, né? O jogador que é profissional ou se acha melhor do que o outro jogador, ficar criticando jogada, ficar basicamente criticando a jogada do cara, né? Porque não sei quem fez um post esses dias falando que jogava, acho que Counter, não sei se foi o próprio Yuri, não sei, jogava Counter-Strike, CS na internet e porra, eu também jogo de vez em quando, eu jogo CS, eu jogo futebol, eu faço outras atividades que eu não levo profissionalmente. Eu vou errar, eu vou me divertir, eu vou tentar fazer uma jogada ali pra me consagrar. E, tipo, vocês podem falar palavrão aqui, mas tipo, foda-se se der errado, sabe? Tipo, eu quero me divertir, eu não quero que ninguém venha me encher o saco que se eu joguei certo, eu joguei errado. Então acho que, principalmente no poker, que é individual, né? Em esportes ou jogos em grupo, até faz um certo sentido uma reclamação, mas no poker que é individual, o cara pagou o buy-in dele, se ele quer pagar na broca, ele vai pagar, se ele vai dar all-in no flush draw, ele quer dar, ele deixa ele dar, entendeu? Tipo, o cara que pagou o buy-in, ele faz o que quiser com o dinheiro dele. Então, eu acho que quando tem gente que reclama e cria essa inimizade na mesa do poker, na mesa de poker, é muito ruim pro poker no geral, porque você acaba tirando jogadores que querem estar lá para se divertir, para ter um bom momento. Quando você começa a dar o coach na mesa e sendo aquele cara chato que reclama da jogada do outro, se você tiver certo, você acaba ensinando os seus adversários a jogar e você acaba falando o modo como você pensa, o que não faz nenhum sentido, né, racionalmente falando, porque você vai estar dando uma puta informação para todo mundo. No high roller não tem isso, assim, tipo, eu não quase nunca profissional reclamando de amador, ambiente bem agradável, às vezes os próprios recreativos reclamam dos próprios recreativos, mas sabe quando já se conhecem, já criam uma amizade, tipo, porra, me pagaram na broca de novo, me pagou com isso, mas é falinha natural do poker, sabe, mas nada além disso. Jordano, além do erro filosófico, né, cara, de não entender do jogador que reclama do amador, não entender que não tem posição melhor, não tem ninguém mais esperto do que o cara que tem 1.000, 2.000, 5.000 reais pra dar o buy-in, pagar na broca pra ver o parceiro ir embora queimado pra casa. Exatamente. Esse é o cara certo, né, velho? Não quem tá ali tendo que trabalhar, muitas vezes sóbrio, jogando sério, né? Exatamente, com certeza, velho. O cara tá lá, conseguiu ganhar o dinheiro dele e tá lá pra se divertir, né, velho? Sem dúvida nenhuma.
Sensacional entrevista com o senhor. Parte 1, senhor. Parte 1, professor. Parte 1. Era uma entrevista que ele tinha falado que ele ia me dar uma entrevista de 1 hora. Eu programei 1 horinha pra fazer. Nós fizemos quase 2. Normal, Vocês né, ouviram aí. Normal. Obviamente, quebramos em 2 e vamos que vamos. Bora. Foi divertida demais a conversa, tá louco. Tweet, senhor. Tweets, Lanzinha. Daniel Negrano tweetou o seguinte: partiu Grécia para minha muito esperada por muito tempo, lua de mel com a Amanda. Eu acho que a última vez que eu fiz uma viagem que não envolvesse pôquer foi 3 pontos na minha última lua de mel. Então, senhor, já que o senhor viu que não funcionou na primeira, vai jogar baralho na segunda, porque o senhor tem mais chance de dar certo. Exatamente. Faz diferente, ué. Tem razão aí. Ué, tá louco. Tá aí o tipo de superstição na que eu minha acredito. lua de mel, eu joguei baralho. Inclusive, o Gabi ficou em segundo e eu fiquei em quarto no torneio no cassino. Que homem. E tá aí dando certo. Uai, tá vendo? Desde sempre. O Remco tweetou o seguinte: difíceis decisões para os jogadores de Londres, e uma placa apontando uma seta para um lado, outra para o outro. Por um lado, ladies, mulheres, para o outro lado, pôquer. Cara, é uma grande verdade, né, velho? Que se você tá julgando, você não tá grindando o amor. Tem algo de errado nessa placa. Essa placa não pode ser exclusiva, ela tem que ser inclusiva. E ele tá separando muito as coisas. Tá errado essa placa aí. Cara, é sensacional, velho. Quem fez essa placa joga pôquer, certamente. E, Lanzinha, por última tweetada do dia, Phil Hellmuth, sendo Phil Hellmuth, estou jogando o meu melhor pôquer e dói ser eliminado do WPT no Bicycle Cassino. Eles foram sortudos contra mim hoje. Que pena ter que esperar até 15 de outubro, WSOP Europa, para mostrar as minhas habilidades de torneio. Hashtag fique forte, Phil Hellmuth. Stay strong, Phil Hellmuth. O Phil Hellmuth conseguiu fazer um Twitter mimimi. E Twitter mimimi com a carinha... Com carinha chateada. Com carinha chateada, de cachorro triste, com foto de carinha de cachorro triste, cara. Então, eu acho que nem foi ser Phil Hellmuth. Eu acho que ele deu um mimimi a lá Phil Hellmuth, mas ele conseguiu colocar um pouquinho de humor na monte de bobagem que normalmente, costumeiramente, ele fala. Bem puxado, professor, bem analisado. Redes sociais, senhor. Redes sociais, Lanzinha, a gente incentiva, como sempre, aos ouvintes a mandarem áudios. Não temos áudio essa semana, mas tivemos muita participação. Eu começo avisando o seguinte: em primeiro lugar, como dissemos no começo do programa, fui para os Estados Unidos, espero que vocês estejam curtindo, porque temos novos microfones, Marcelo Lanza Maia. Temos novos, esperamos que a qualidade do som esteja melhor que do último programa. Melhor que nunca, aliás. Melhor cara. que é. Agora temos ótimos microfones, ótimos cabos de microfone. Investimos pesado na qualidade desse áudio, esperamos que ele esteja fantástico. E, Lanzinha, eu começo agradecendo o seguinte, cara, eu, como disse, fui à Carolina do Sul e passei um dia na Califórnia. Fui a Pasadena, naqueles deals maravilhosos que Dona Carolina resolve pra mim, consegue pra mim. Fui lá ver o Pixies e o The Cure. E, cara, eu não tinha onde ficar lá, tava pensando num Airbnb, quando o Mário, ouvinte do programa, me adicionou, pediu pra entrar no grupo. Eu falei: velho, de onde você é? Ele falou: da Califórnia. Eu falei: porra, tô indo pra Pasadena mês que vem. Ele falou: porra, então fica aqui comigo, que eu também tô. Eu tô indo lá ver o Pixies e o The Cure. Eu falei: você tá de brincadeira, né, velho? Enfim, estávamos os dois indo pro mesmo destino, ele que mora em São Francisco. Parabéns aos dois pela paçoca descomunal. E ele me ofereceu, falou: Calil, fica aqui no nosso sofá, cara. Eu tô ficando na casa de um amigo meu, mas arruma um sofá pra você ficar e tal, não sei o quê. Velho, deixa eu te falar. O de menos que ele me deu foi a hospedagem. O melhor foi a companhia fantástica do Mário, que era ouvinte, virou amigo, junto com o Caetano, o Maurício, o Arthur e o Gui, que são donos da casa, que me receberam de forma fantástica, extraordinária. Vou te falar, meninada firme na cachaça. Glória a Deus. Eu saí de lá, falei: ó, deixa eu te falar, a galera aí é poker approved pro álcool, viu? Cara, que turma legal, que turma bacana. Então, obrigado, Mário, obrigado à turma toda que me recebeu com o maior carinho, que passaram ao meu lado lá. Um dos dias mais incríveis da minha vida, sem dúvida nenhuma. Num show que foi fantástico, mas num dia que começou com rolê na praia. E, cara, que companhia fantástica. E ainda me levaram pro In-N-Out Burger, que é a exclusividade da Califórnia. Foi legal pra caramba. Obrigado, Mário. Obrigado a todo mundo que me recebeu tão bem. Que prazer em conhecê-los. Espero todos vocês aqui em Belo Horizonte.
Sensacional, senhor. Enquanto o senhor estava falando, eu estava tentando tirar uma foto e colocar no Telegram e eu não consegui. Parabéns pela competência, né? E essa é a conclusão que eu cheguei. Afinal, eu consegui mandar um mini áudio lá com um pedacinho da gravação e eu, assustadoramente, eu não consegui colocar uma foto no Telegram, que inclusive você tá aí tirando. Enquanto isso, eu vou lendo o e-mail do Luiz Quintal, cara. O Luiz mandou, falou, cara, pensei em mandar outro e-mail, mas não tem muito o que falar dessa vez. Adorei a sugestão do ouvinte de entrevistar alguém que não é do poker, ou seja, entrevistar um recreativo. Obviamente, os profissionais são super relevantes e interessantes, mas a grande massa do ecossistema, como vocês dizem, são os recreativos. Bacana demais, Luiz. O difícil pra mim, agora Gui falando, é achar um recreativo que represente todos os recreativos, né? Outra falinha é o seguinte, não tem problema nenhum vocês darem suas dicas culturais, não tem soberba, não existe alta cultura, nem cultura erudita. O que vocês estão dando são as dicas suas. Toda cultura humana é considerada cultura por definição antropológica. Olha aí, gastou. Então, muito obrigado. Continuamos, então, dando as nossas dicas culturais. E falou que adora Pixies e o disco do Little, de fato, um dos melhores discos que a humanidade já gravou, marcou uma fase na minha adolescência. O disco do Little marcou uma fase na minha adolescência. Apesar de discordar de você de ser a maior banda de todos os tempos, que pra mim é o Rush. Você já ouviu o Morphine, o disco Cure for Pain? Cara, não ouvi, ainda não ouvi desde que recebi a mensagem, mas ouvirei. Muito obrigado pela mensagem. E por último, Lanza, cara, tem uma pergunta legal pra caramba que vai gerar uma boa discussão. O Matheus Stoffel me mandou uma mensagem falando o seguinte: Gui, você pode me explicar uma parada a respeito de você e do Lanza? Eu falei, sim. Ele falou, cara, eu sou da nova geração de grinders do online, que começou depois que o Ive já estava sumido do poker. Você podia me explicar por que o carinho que você e o Lanza, vocês falam dele de uma forma diferente, com um amor diferente? Eu queria que você me explicasse por que tanto carinho com o Phil Ivey, porque comparando com o Daniel Negreanu, por exemplo, e ele se poupou, falou, não estou falando, não quero nem comparar os dois, mas o Daniel Negreanu tem muito mais resultado e tal. Por que tamanho amor e dedicação e olho brilhando vocês têm na hora que vocês falam do Ivey? Eu já respondi para ele por áudio, vou deixar você responder e se precisar complementa alguma coisa, professor. Ídolo. Vou resumir uma palavra, ídolo. Ídolo. Todo mundo tem carinho com seus ídolos. E de qualquer situação do planeta, você sempre vai ter carinho com seus ídolos. E eu acho que nós temos esse carinho, pelo menos é o que eu acho, em relação ao Filipinho, porque, cara, eu tenho um puta carinho com o Negreanu, eu acho ele fodaço. Mas eu tenho esse carinho com o Phil Ivey, com o Filipinho, eu acho que ele é ídolo máximo também. Perfeito, Lanza. É ídolo. Para começar, em primeiro lugar, a resposta que eu dei para ele, cara, é ídolo mesmo, e eu complementei explicando por que ele é tão ídolo nosso. A primeira coisa é o seguinte, é um cara que resistiu ao teste do tempo, que é o grande teste do pôquer, né? Bons jogadores aparecem todo ano. Isildur aparece e some, fica um tempo, aí reaparece, dá uma sumida. Fedor Rose aparece, dura, depois dá uma caída, volta e tal. Cara, o Phil Ivey é uma história diferente. Era o No Home Jerome, né, que era um cara que não tinha casa, a galera brincava que ele não tinha casa, ele ficava jogando pôquer o dia inteiro, e ele passou a nossa vida inteira toda no pôquer, o tempo inteiro que a gente acompanhou o pôquer, jogando no mais alto nível, com a mais alta qualidade, jogando Cash Game torneio, jogando Texas Hold'em Omaha e todos os Mixed Games em altíssimo nível, e por último ainda tem um negócio legal do Phil Ivey, que é o seguinte, ele é um cara misterioso, né, Lanza? Ele deu pouca entrevista, ele aparece pouco, ele mesmo antes de todos os problemas, ele não era um cara... Ele nunca foi de falar muito, de mídia, né? Exatamente. Então ele é o grande nome, na minha opinião, um dos dois maiores jogadores do pôquer considerado da história. Claro que aí a turma, mas e o Doyle Bronson? Porra, claro que o Doyle Aí cada um no seu tempo, cada um na sua história, cada um no seu espaço. Mas o Ivey ainda continua jogando os cash games mais caros do mundo, ainda continua enfrentando os torneios mais caros do mundo, ainda continua se virando maravilhosamente bem em torneios, cash games e tudo. Então, por até isso... cassino ele tá pegando. Que pariu. Exatamente. Não aguentei. O cara tá mordendo até os cassinos, né? Tá no ferro danado por causa do cassino. Que ídolo. Então, cara, tá aí a explicação de por que tamanho carinho com o Phil Ivey. Obrigado, Matheus. Espero que tenha ficado clara. Foi ótima a pergunta, achei sensacional. Justíssima pergunta, sensacional. Bom, partiu finalizar?
Finalização, professor. Superpoker.com.br, tudo sobre poker no Brasil e no mundo. Onde tem poker, o Super Poker está. Na aba de clubes, você tem a guia de clubes do Brasil. Na aba de vídeos e no YouTube, você tem as transmissões ao vivo dos maiores torneios de poker do mundo, análises técnicas, programas de humor e entrevistas icônicas, além de, claro, o PokerCast. Revistaflop.com.br, a sua revista de poker no Brasil e no mundo. Mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil. Acompanhe. Dica cultural, Marcelo Lanza. Eu não sei, eu tô na dúvida se na semana passada ou na retrasada eu dei a dica do The Boys. Não deu a dica do The Boys, aliás, ouvi falar bem do The Boys também, por outras pessoas. Então eu acabei o primeiro episódio de The Boys. O resumo da ópera é da Amazon Prime, né? O The Boys não é do Netflix, paga nós a Amazon Prime agora. Amazon, que por sinal tá muito mais barata com o Netflix. Tá, cara, e lá vem o Disney, ainda tem o Disney que tá chegando. Eu falei sobre o Disney que tá chegando? Não Disney sei, não Plus. lembro. Uhum. Cara, o Disney Plus vai ser a concorrente da Netflix diretamente da Disney. Eles vão apertar o joguinho. Eles vão apertar tanto o joguinho que eles estão gravando as séries, por exemplo, pra quem gosta do mundo Marvel. Eles estão gravando séries com o Gavião Arqueiro, vão gravar algumas séries que você vai precisar de ver para ver os próximos filmes da 4ª temporada do universo MCU agora. Vai estar exclusivo no Disney Plus. Ou seja, né? No joguinho. Os caras são tipo o Fioive, eles ganham de todo lado. Ganham até do cassino, né? De todo lado. Porque eles anunciaram essa semana a 4ª temporada do Marvel Comics Universe, soltaram uma lista enorme de filmes, onde nós ficamos órfãos, como Pantera Negra 2 e etc. Vão só para a 5ª parte, não vai cair na 4ª. Demoraremos mais 2 aninhos para ver os coleguinhas. Mas estávamos falando de The Boys. Se super-heróis existissem, o mais próximo que seria deles está em The Boys. Cara, eu ouvi falar bem, eu ouvi na Dica Cultural do Decréptos. Essa semana eles fizeram um programa só de dicas culturais e, cara, o resumo da ópera... Me deu até vontade, eu que não gosto de super-herói. Mas é bom. É bem bom. Até a semana que vem eu já acabei, eu já conto o final, assim, sem contar o final, claro. Obviamente. Mas eu conto, essa fica como a minha dica, então. Mas, Ian, eu assisti um filme, cara, essa semana, né? Correria, viagens, etc e tal. Assisti um filme chamado The Biggest Little Farm, a maior pequena fazenda. Ele não saiu ainda no Brasil, mas às vezes cai um caminhão de filmes importados na frente da casa de alguém. Entendi. Aí ele vai lá procurando. Ele vai lá, procura e fala, achei. Exatamente. Entendi. Cara, é um documentário legal demais, de um casal totalmente urbano. Aliás, um documentário sobre fazendas, para um cara urbano feito pra eu gostar, ele tem que ser bom demais. E rápido, né? Ele cara, já tem que dar uma pega rápida para não cansar. Pra não cansar. Bicho, é um casal que eu não vou nem dar spoiler de por que eles vão pra fazenda. Mas eles resolvem fazer uma fazenda sem ser monocultura, nos moldes antigos, assim, fazendo fruta animal, tudo. Um monte de coisa. Um bolo doido. Exatamente. E conta essa história difícil de um casal que resolve ir pra uma fazenda e transformar ela numa fazenda de diversas culturas. É legal pra caramba esse documentário. Então, segundo eu Adoro Cinema, fui lá procurar pra ver se tinha nome em português. Tá pra lançamento em breve no Brasil. Então, pra quem não tem caminhão de filme virando na porta da casa... Aguarde e verá. Aguarde e verá. E, cara, eu dei vexame no avião, Lanzinha. Eu dei vexame mesmo, cara. Tem um documentário... Tem um programa, cara, chamado Tirando a Maior Onda. Você já viu esse programa? Aqui ele passa, se não me engano, no Comedy Central. Não vi. São 4 caras que, com ponto no ouvido, um vai mandando o outro fazer alguma coisa que é um vexame completo. Tipo, abordar alguém na rua e fazer uma parada completamente bizarra. Esse programa passa no Brasil, o nome dele é Impractical Jokers, e no Brasil ele chama Tirando a Maior Onda. Bicho, é a coisa mais engraçada que existe na televisão. Eu já tinha assistido algumas vezes. Eu entrei no voo, cara, depois de uma viagem que tinha sido difícil, tinha passado um monte de momento difícil pra caramba, e eu comecei a rir tão alto no avião que a mulher da frente ficou super incomodada. Eu quase expliquei pra ela por que eu tava rindo tanto e eu não conseguia me controlar, eu não conseguia rir baixo. Então fica a dica, Tirando a Maior Onda, é maravilhoso esse programa. Então, para você que tem um senso de humor meio duvidoso, cara, a ponto dele rir tão alto. Não tem nada de duvidoso, velho. É maravilhoso demais, cara. É maravilhoso demais. É a definição do cada vexame uma vitória. Sensacional, senhor. Instagram e Twitters, @GuiCalil, @LanzaMaia. Nos indique, nos dê 5 estrelas, troque suas fichas, compre e venda suas fichas pelo Fichasnet. A edição é do fantástico Vini Oliver. Muito obrigado a todos e até a próxima semana, senhor. E desculpe pela modificação da data desta semaninha. Valeu!
Cara, vamos dar uma passada pelos resultados, uma passagem bem rápida Opa, perdão. Na aba de vídeos e no YouTube você tem transmissões ao... Nossa, tem uma bocejada aqui. Tá louco. Apareceu no som cabuloso. Oh, eu não ouvi ela, foi bacana. Na aba de vídeos e...